Existem mais de 2 milhões de espécies de animais vivos no planeta hoje. Esse é um número impressionante, um grau tremendo de diversidade. E isso é apenas um instantâneo na linha do tempo da história natural. Agora, os humanos modernos, ou Homo sapiens, a espécie que estaremos considerando neste vídeo, estão na Terra há cerca de 300 mil anos, e muitas espécies de animais vieram e se foram nesse tempo. Os primeiros hominídeos apareceram em cena cerca de 6 milhões de anos atrás, uma época em que a vida selvagem no planeta Terra era muito diferente da vida selvagem da era moderna, com apenas semelhanças dispersas. Em outras palavras, os humanos e seus parentes mais próximos encontraram um número impressionante de animais incríveis, muitos dos quais ainda estão conosco hoje. Muitos mais, no entanto, estão perdidos nos anais do tempo, extintos, desaparecidos, foram-se. Entre essas espécies estão criaturas que os primeiros humanos quase perderam a oportunidade de encontrar. Ou existiram muito antes, o que certamente teria sido inconcebível para nossos ancestrais. Hoje vamos nos concentrar nessas espécies, os animais que o Homo sapiens perdeu a oportunidade de encontrar. Alguns desses animais se extinguiram pouco antes dos humanos modernos chegarem a seus locais, enquanto alguns deles são muito mais antigos. Criaturas que existiam muito antes dos hominídeos sequer começarem a evoluir. Vamos dar uma olhada aprofundada em alguns dos exemplos mais espetaculares e extremos desses animais. Criaturas que teriam deixado nossos ancestrais impressionados. Acompanhe-nos em uma jornada pela história natural. Para descobrir as criaturas que os primeiros humanos perderam a chance de ver, começaremos nossa jornada muito, muito atrás no tempo, até o final da Era Mesozoica, um segmento da história natural que terminou com a extinção do Cretáceo, que exterminou os dinossauros não avianos cerca de 66 milhões de anos atrás. Pode parecer óbvio, mas os seres humanos ou seus parentes imediatos nunca coexistiram com os poderosos, terríveis lagartos dos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. A Era dos Dinossauros veio muito antes da Era dos Mamíferos, e os humanos só aprenderam a verdade sobre os dinossauros não avianos em 1842, quando o paleontólogo britânico Richard Owen os descreveu como lagartos gigantes desajeitados, retratados travando batalhas aterrorizantes em uma paisagem repleta de vulcões. Descobertas recentes de dinossauros mostraram que Owen estava errado. Obviamente, os dinossauros existiram, mas não da maneira como ele descreveu. Criaturas ágeis e emplumadas, tanques blindados volumosos e cores vibrantes notadas nas descobertas modernas mostraram essas criaturas sob uma nova luz. Mas isso é uma história para outra hora. Embora os humanos não tenham coexistido com criaturas como o tiranossauro ou o tricerátopo, como alguns poucos filmes antigos em preto e branco podem ter levado as gerações anteriores a acreditar. Nós atualmente compartilhamos o planeta com mais de 10 mil espécies de dinossauros avianos, as aves. As aves não são apenas relacionadas aos dinossauros, elas são dinossauros. E toda vez que você vê um robin ou melro da janela do seu jardim, você está olhando para uma linhagem de criaturas que se separou dos dinossauros terópodes não avianos cerca de 150 milhões de anos atrás. Remova as penas e a carne de um pássaro, e o esqueleto que você verá se assemelhará muito ao de um dinossauro terópode. Esses terríveis lagartos ainda estão entre nós, mas talvez não sejam tão terríveis quanto alguns de seus ancestrais.
Dito isso, os seres humanos perderam algumas verdadeiras maravilhas naturais com os dinossauros. Nunca mais evoluíram criaturas como os poderosos carnívoros terópodes, e criaturas terrestres tão grandes quanto os maiores saurópodes têm estado ausentes do mundo desde que desapareceram de vez. Junto com o desaparecimento dos dinossauros, perdemos uma série de diferentes grupos de répteis antigos que hoje não são vistos em lugar nenhum. Nada na Terra hoje se assemelha a um pterossauro, os répteis voadores onipresentes do Mesozoico. Nossas águas hoje estão vazias de ictiossauros, plesiosauros e mosassauros, embora remanescentes deste último possam ser observados em criaturas como lagartos monitor e grandes cobras. O Mesozoico era quase um mundo alienígena em comparação ao nosso, e só podemos nos perguntar como teria sido vivenciá-lo. Mas voltando aos pássaros, as aves evoluíram para formas e tamanhos verdadeiramente bizarros após seus parentes não avianos serem dizimados pelo evento de extinção do final do Cretáceo, e a subsequente era Cenozoica trouxe alguns dos mais gloriosos e aterrorizantes dinossauros avianos que já viveram. Isso nos leva ao nosso próximo segmento. Antes do Homo sapiens chegar às Américas, as paisagens cobertas por pradarias e planícies eram dominadas por aves. Aves do terror. Antes de seu lugar no ecossistema ser essencialmente usurpado por gatos de dentes de sabre, como o Smilodon. As aves de rapina que não voavam eram os predadores de topo. E os primeiros humanos quase se tornaram presas para eles. Cerca de 25 espécies de aves do terror da família Phorusrhacidae estavam presentes no final do Cenozoico e existiam principalmente na América do Sul antes que a grande troca faunística americana permitisse que uma espécie, Titanos, migrasse para o norte através da ponte terrestre da América Central, que agora é composta por países como México, Nicarágua e Honduras. Todas as aves do terror ficavam em longas pernas poderosas que não tinham penas. Musculosas e, nas espécies maiores, quase como pilares, essas patas traseiras permitiam a esses gigantes um grau tremendo de velocidade, permitindo-lhes perseguir mamíferos pelas planícies e campos abertos. Seus corpos, pescoços, asas, caudas e cabeças, no entanto, eram emplumados e forneciam ao pássaro isolamento contra os elementos e talvez também os meios de se exibir para seus possíveis parceiros. Nem todos eram grandes predadores de topo. Coelopterus, o anão de 1 metro de altura da família, provavelmente caçava mamíferos e répteis menores, escondendo-se nas altas gramíneas das planícies pomposas da América do Sul. As espécies maiores, no entanto, ganharam seu nome comum. Calenquem, a maior ave do terror a viver, tinha quase 3 metros de altura e pesava mais de 100 quilogramas, tornando-se uma das maiores aves que já existiram. A característica mais marcante de uma ave do terror, levada ao extremo máximo em Calenquem, era o bico. Em Calenquem, este crânio sozinho tinha quase 1 metro de comprimento, com o bico constituindo uma proporção substancial disso. Era ao mesmo tempo longo e em forma de machado, com um gancho curvo mortal na extremidade da mandíbula superior, enquanto as pernas de Calenquem podiam desferir chutes fatais durante a caça e provavelmente eram usadas dessa maneira para derrubar inicialmente a presa. É o bico que desferiu o golpe final. Paleontólogos teorizam que, uma vez que as maiores aves de terror derrubaram sua presa,
elas poderiam usar seu bico como uma arma laminada, uma que poderia quebrar ossos, cortar órgãos vitais e eviscerar com relativa facilidade. As maiores aves de terror eram capazes de derrubar mamíferos com cascos. Pequenos cavalos e parentes dos ungulados modernos eram presas justas para esses gigantes, e eles persistiram para dominar até cerca de 2 milhões de anos atrás. Talvez seja bom que os humanos tenham conseguido se manter longe deles. De cerca de 20 milhões de anos atrás, até tão recentemente quanto 3 milhões de anos atrás, enormes sombras ocasionalmente apareciam na superfície dos oceanos ao redor do mundo. Embora isso ainda possa ocorrer hoje, à medida que as inúmeras espécies de baleias do mundo rompem a superfície dos mares, as sombras de que estamos falando eram um pouco mais sinistras. Com uma enorme barbatana dorsal, isso não era uma baleia, mas um tubarão. Otodus megalodon, comumente referido apenas como megalodon, foi o maior tubarão que já existiu no planeta Terra e nossos ancestrais apenas o perderam. Crescendo até um comprimento adulto de cerca de 15 a 18 metros do nariz à cauda, o megalodon não era apenas o maior tubarão de todos os tempos, era um dos maiores predadores de todos os tempos. O megalodon tinha uma semelhança similar a um grande tubarão branco moderno. Grandes mandíbulas poderosas, um forte sentido de olfato e grandes olhos arregalados, na frente de um corpo massivo envolto em camadas de músculo. Este era um tubarão seriamente massivo. Então, com o que ele vivia que poderia ter possivelmente saciado tal peixe? Grandes predadores requerem grandes presas, e o megalodon encontrou as suas em baleias. Não só baleias jovens. Estima-se que o megalodon poderia ter caçado presas cetáceas tão grandes quanto uma baleia jubarte moderna. Golfinhos, peixes grandes, aves, mamíferos anfíbios como focas e seus parentes, e até mesmo outros tubarões estariam no menu. E havia relativamente pouco que poderia competir com um predador tão enorme. Entre suas presas estava a bizarra baleia Odobinosotops, uma espécie de baleia que comia moluscos no início e tinha enormes presas que eram usadas para defesa e exibição. Megalodon provavelmente caçava de baixo, enquanto grandes criaturas marinhas nadavam perto da superfície. O tubarão normalmente permaneceria escondido mais abaixo, usando seu corpo escuro para ajudá-lo a se camuflar nas águas mais escuras. Quando grandes mamíferos como baleias e focas subiam à superfície para respirar, eles estavam vulneráveis. Suas silhuetas poderiam ser facilmente identificadas pelo megalodon contra a luz do sol acima, e na maioria das vezes eles não teriam ideia do perigo que se aproximava. Uma vez perto o suficiente, o tubarão poderia disparar do azul, aprisionando sua presa e mandíbulas com uma força de mordida de 18.000 kg por centímetro quadrado. Era um predador bem-sucedido e mortal, no topo de seu jogo nos mares do Plioceno por vários milhões de anos. No entanto, ele acabou se extinguindo antes que os humanos modernos chegassem à cena. Certamente, se tal criatura fosse avistada nas águas ao largo da costa, teria desempenhado um papel nos mitos e folclore dos primeiros humanos por milênios. Hoje, existem 3 espécies de proboscídeos. O elefante africano da savana, o elefante africano da floresta e o elefante asiático. Eles compõem algumas das criaturas mais icônicas da era moderna, aparecendo na cultura popular, livros infantis, programas de televisão e filmes, e são instantaneamente reconhecíveis por todos.
Os elefantes nem sempre foram tão reconhecíveis, no entanto, e muitas espécies existiam antes dos Homo sapiens aparecerem. Os proboscídeos antigos começaram sua jornada evolutiva como criaturas semelhantes a porcos, que viviam ao redor da linha d'água em pântanos e florestas. Ereterium, uma criatura que apareceu logo após a extinção dos dinossauros, foi o primeiro ancestral dos elefantes registrado e cresceu para pouco menos de 1 metro de comprimento. Suas orelhas eram pequenas, suas presas eram curtas e curvadas para baixo, e sua tromba não era mais do que um nariz curto, semelhante ao de um anta, útil para arrancar vegetação e empurrá-la para a boca. A partir daqui, os elefantes evoluíram rapidamente, e os parentes antigos dos elefantes são mais diversos do que você pode esperar. Antes da chegada dos humanos à cena, várias espécies diferentes de proboscídeos eram extremamente estranhas. Meriterium, do Eoceno do norte da África, era muito mais parecido com um hipopótamo e provavelmente passava grande parte do seu tempo se banhando em água e lama em pântanos e florestas de mangue. Feomaia, dos pântanos do Egito, foi um dos primeiros grandes elefantes com cerca de 3 metros de comprimento, mas possuía apenas uma tromba curta, lembrando um desenho mal feito de um elefante moderno. No entanto, mais tarde no Cenozoico, as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho. À medida que os proboscídeos começaram a migrar da África para a Eurásia e até mesmo para as Américas, suas formas se expandiram para os gigantes herbívoros que conhecemos hoje. Seus troncos geralmente cresciam, suas orelhas ficavam maiores, eles assumiam uma forma muito mais elefantina, não muito diferente da que reconheceríamos hoje. Muitas das estranhas diferenças estavam em sua estrutura craniana, que teria sido muito notável, no entanto. Gomphotherium, conhecido da África, Eurásia e América do Norte, possuía 2 dentes curvados para baixo e uma mandíbula longa e plana, com ponta de 2 dentes longos e afiados para cavar a terra em busca de vegetação enterrada. Platybelodon, um parente próximo, era ainda mais estranho e quase como um elefante com bico de pato. Uma tromba larga e plana encontrava uma mandíbula larga e plana, com dentes enormes, largos e em forma de pá para coletar vegetação dos pântanos. O Dinotherium da África, que nossos primeiros ancestrais australopitecos encontraram, tinha 2 dentes curvados para baixo, situados sob o queixo, que eram usados para raspar a casca dos troncos das árvores. Um dos mais espetaculares de todos foi o Ananquis, conhecido da África e Europa, cujos dentes eram absurdamente longos, quase 4 metros, e eram usados para cavar e peneirar a folhagem da floresta. Os elefantes evoluíram para se adaptar ao seu ambiente, e muitas espécies espetaculares surgiram antes que nossos ancestrais tivessem a chance de encontrá-los. No entanto, nossos ancestrais encontraram alguns deles. Os mamutes e mastodontes do hemisfério norte eram estranhos o suficiente por si só e claramente desempenharam um papel enorme na cultura e evolução da nossa própria espécie. Quando a época Oligocena chegou, cerca de 33 milhões de anos atrás, até 23 milhões de anos atrás, os mamíferos haviam evoluído em todas as formas e tamanhos bizarros, e biotas de megafauna estavam surgindo nas vastas áreas abertas e desertos da Terra. Isso foi mais notável na Ásia Central, onde nossos ancestrais perderam a oportunidade de encontrar alguns verdadeiros espetáculos da história natural.
A criatura mais famosa deste período foi o Paraceratherium, o maior mamífero terrestre que já existiu. Embora se parecesse com uma girafa massiva e volumosa com seu pescoço e pernas longas, na verdade, estava mais intimamente relacionado aos rinocerontes. Media mais de 8 metros de comprimento e possivelmente pesava cerca de 12 toneladas. Era 2 vezes mais alto que um elefante africano moderno. Provavelmente formou grupos dispersos pelas planícies da Ásia Central, nomeadamente Mongólia e Paquistão, onde se alimentava em bosques abertos com seus dentes resistentes. Apesar dos numerosos predadores que compartilhavam a terra com o Paraceratherium, um adulto era praticamente invulnerável ao ataque e não temia nada além de um rival Paraceratherium. Hoje, mamíferos ungulados com dedos pares, como antílopes e ovelhas, são mais frequentemente do que não estritamente herbívoros. Territoriais, sim, mas muitas espécies são mais propensas a se dispersar quando confrontadas com uma ameaça do que ficar e lutar. Entre o Entelodon, uma criatura frequentemente referida como o porco do inferno. Presentes em toda a Eurásia durante grande parte do Oligoceno, esses mamíferos de cascos eram parentes dos mamíferos de cascos mencionados anteriormente e se pareciam muito com grandes javalis robustos, mas comiam muito mais carne do que seus parentes. Adultos totalmente crescidos, tinham 3 metros de comprimento e estavam bem equipados para lidar com predadores, com poderosas mandíbulas longas que faziam parecer parte porco, parte crocodilo na estrutura facial. Embora provavelmente se alimentassem de matéria vegetal, o Antelodon e seus parentes eram capazes de matar e comer pequenos mamíferos e provavelmente se alimentavam das carcaças de mamíferos maiores abatidos por predadores de topo, como os creodontes. Pequenos grupos de porcos do inferno provavelmente eram capazes de dominar o reivindicante original da carcaça, intimidando seu caminho para a vitória através do mato. Quanto aos creodontes, eles compunham alguns dos predadores mamíferos mais poderosos e eficientes que já viveram. O predador creodonte mais notável deste tempo e lugar foi o infame hienodonte, um carnívoro semelhante a um cão de 2 a 3 metros de comprimento, com uma longa cauda e enormes músculos envolvendo seus membros e corpo. Seus dentes estavam equipados para triturar ossos e seus caninos eram longos para desferir um golpe mortal poderoso. Incomum para um criodonte, as pernas do hienodonte eram longas, sugerindo que uma perseguição à presa frequentemente impactava. Antes dos gatos de dentes de sabre encontrados por nossos ancestrais, eram criaturas como o hienodonte, que compunham o estoque de mamíferos carnívoros mais poderosos do mundo. O Eoceno, que começou logo após o Paleoceno, pouco tempo depois do despertar dos dinossauros, viu nosso planeta aquecer, com florestas tropicais e oceanos quentes aparecendo pelo mundo. Nesses mares quentes, a costa estava livre na ausência de mosassauros e plesiosauros para um novo predador de topo evoluir. Em alguns lugares, tubarões gigantes assumiram, mas no Mar de Tétis, uma área que agora é composta pelo Oriente Médio e partes do norte da África, um novo grupo de criaturas começou a surgir. Seus ancestrais eram criaturas peludas sem graça, com focinhos longos e pernas esguias, que se alimentavam em rios e lagos. À medida que os mares se abriram e as fontes de alimento aquático se tornaram cada vez mais disponíveis, alguns deles evoluíram para uma aparência semelhante à de um crocodilo e se tornaram anfíbios. Eventualmente, eles foram capazes de explorar fontes de alimento nos mares em grande quantidade
e cresceram muito a partir delas. Eles perderam suas pernas, que atrofiaram em remos, e se tornaram conhecidos como as baleias, os maiores animais que já viveram. As baleias nem sempre foram gigantes gentis. À medida que passavam de habitantes terrestres para governantes das ondas, muitas delas mantiveram suas características predatórias originais e algumas se tornaram predadores de topo, verdadeiros terrores com até 18 metros de comprimento. Um desses animais era o Basilosaurus, uma criatura tão grande e tão desconhecida na época em que foi descoberta que as pessoas da época acreditavam que era um gigantesco monstro marinho reptiliano. Daí a tradução do nome para o inglês como Rei Lagarto. Embora os humanos tenham compartilhado o mundo com muitos predadores aquáticos mortais, eles perderam essas primeiras baleias predadoras de topo, que eram conhecidas por caçar outras baleias. O Basilosaurus compartilhava as ondas com o Dorodon, uma espécie de baleia muito menor, e um Basilosaurus adulto teria sido mais do que capaz de despachar um. Com suas mandíbulas largas e enormes dentes trituradores, teria sido um adversário formidável para quase tudo na água, desde o menor peixe até os maiores mamíferos. As baleias passaram talvez pelo grau mais extremo de evolução entre os mamíferos, e fizeram isso em um período de tempo notavelmente curto, relativamente falando. O Basilosaurus foi apenas um exemplo das maravilhas do mundo cetáceo antes dos tempos em que os humanos apareceram em cena. O que falamos até agora neste vídeo são apenas pequenos instantâneos de tempos e lugares relativamente breves na história natural da Terra. Um mundo perdido inteiro de maravilhas existe no registro fóssil, e os humanos antigos perderam muito disso. A vida complexa apareceu em nosso planeta há pouco mais de 2 bilhões de anos, e o Homo sapiens existe há apenas 300 mil anos. Nos tempos antes de nós, bilhões e bilhões de espécies vieram e se foram, assumindo todas as formas e tamanhos. Antes dos dinossauros, nossos primeiros ancestrais começaram a se arrastar para fora dos pântanos do Paleozoico e evoluíram pernas a partir de barbatanas, uma época em que invertebrados gigantes e peixes monstruosos se contorciam nos pântanos abaixo. Depois vieram as terras áridas e desertos do período Permiano, quando proto-mamíferos gigantes governavam o mundo, alguns dos quais eram nossos primeiros ancestrais. Os dinossauros apareceram pela primeira vez cerca de 252 milhões de anos atrás, então mesmo eles estiveram por aqui por um tempo relativamente curto na história geral da Terra. Biomas inteiros e ordens de animais surgiram e foram exterminados por eventos de extinção, incluindo monstros aparentemente inabaláveis do céu, terra e mar. O que mais dói nos entusiastas da história natural, no entanto, é o grau de vida que não conseguimos ver, que ocorreu apenas alguns milhões de anos antes de aparecermos no Cenozoico. A evolução dos mamíferos ao longo da era mais recente da história da Terra é inegavelmente incrível, e ter perdido isso por uma margem relativamente estreita é uma pena, mas a evolução acontece da maneira que acontece por um motivo. Apenas algumas das biotas perdidas para o Cenozoico antes de nós incluem as misteriosas florestas do Paleoceno da Europa, onde os ancestrais de todos os mamíferos modernos lutaram por seus lugares no ecossistema. Estranhos creodontes, primeiros cavalos, xenartros e pantodontes coexistiam nas florestas quentes lotadas, enquanto as aves modernas começavam a encontrar seu espaço nas copas das árvores e vias fluviais.
As costas ocidentais das Américas no Mioceno foram outra biota-chave que nossos ancestrais perderam. Aqui, gigantes parentes das focas modernas coexistiam com antigas aves marinhas e até preguiças aquáticas. Em todo o mundo, a vida estava explodindo em sua forma moderna e o mundo estava se tornando cada vez mais reconhecível ao longo dos milênios. Era um planeta cheio de vida e vê-lo certamente teria sido impressionante. Embora seja emocionante ponderar sobre a existência de mundos passados, é importante lembrar como o nosso planeta se parece hoje com a gente nele. Nas selvas de todos os cantos do mundo, existem criaturas incríveis, muitas das quais ainda são pouco estudadas. É difícil negar a beleza de um recife de corais tropical, ou a incrível diversidade de uma floresta tropical. As vastas planícies da África ainda guardam alguns dos últimos remanescentes da megafauna da Terra, enquanto as montanhas e tundras do mundo abrigam algumas das criaturas mais resistentes e duras que o mundo já viu. Nossos oceanos mais profundos permanecem um mistério, e novas espécies são descobertas ao redor do mundo ano após ano. Nosso mundo é um de maravilhas, e vivenciá-lo como seres humanos é uma das coisas mais emocionantes que se pode imaginar. Certamente perdemos a oportunidade de testemunhar algumas criaturas espetaculares, mas talvez seja melhor tirar um momento para olhar a diversidade do que existe no mundo hoje, antes que essas espécies também se extingam.